a Lisboa para conversar com Jorge Jesus, mas entretanto o Flamengo já terá também outros planos. O vice-presidente do Flamengo diz ter um grande carinho pelo treinador do Benfica, diz também que pelo passado no clube Jorge Jesus é sempre uma opção natural para o Flamengo, mas esta noite o clube brasileiro aproximou-se de um outro treinador português. Paulo Sousa era outro dos nomes na lista do Flamengo, uma lista só com treinadores portugueses, como o Carlos Carvalhal também era uma das hipóteses, mas parece que esta noite houve desenvolvimentos no que diz respeito a Paulo Sousa. Terão negociado os dois dirigentes do Flamengo que estão em Lisboa, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo para o futebol. Um chegou primeiro que o outro. Hoje foi a vez de Marcos Braz a chegar e terá havido um avanço significativo na negociação com Paulo Sousa, que pode por isso ser o próximo treinador do Flamengo, apesar do interesse em Jorge Jesus, que, tal como a CMTV já tinha avançado, não está disposto neste momento a negociar com o Flamengo, porque diz estar concentrado nos próximos objetivos do Benfica, nomeadamente os dois clássicos com o Futebol Clube do Porto, um para a Taça de Portugal e o outro para o campeonato, e ainda os oitavos de final da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Flamengo não estava disposto a esperar, queria avançar por um treinador já, e nesta altura o nome que está na linha da frente é o de Paulo Sousa. Ricardo, achas que Jorge Jesus, olhando para este cenário, fez bem em não abrir a porta ao Flamengo para já no que diz respeito a uma negociação, pelo menos tendo em conta que ainda tem objetivos pela frente, mesmo correndo o risco de perder o lugar na próxima época para um outro treinador, como parece que pode acontecer? Quem não tinha de fazer isto é o que é ridículo, é o Flamengo. Sabe que o treinador Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até a final da época e, portanto, tem estado a alimentar esta polémica. É natural que os adeptos do Flamengo estimem, tenham um carinho por Jorge Jesus, porque os guindou a grandes êxitos. Agora, a verdade é que parece-me que este folhetim tem mais a ver com o facto dos dirigentes do Flamengo quererem calar os seus adeptos, que com certeza queriam de volta Jorge Jesus. Isto é uma novela alimentada sobretudo pelo Flamengo, mas Jorge Jesus e o Benfica deviam ter um papel nisto. Jorge Jesus devia dizer claramente que irá cumprir o contrato com o Benfica até o final da temporada. Isto se o Benfica não o quiser despedir, se não encontrar aqui uma situação para se rescindir por justa causa. Por outro lado, o Benfica também esteve caladinho, ao Rui Costa, ou o seu acólito mais próximo para o futebol, Rui Pedro Brás, também não vieram dizer: o Benfica manterá o seu treinador até final do contrato, a menos que haja uma rescisão unilateral. Portanto, mas eu ponho em primeira instância as responsabilidades no Flamengo, que alimentou isto sabendo que Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até a final da temporada. Ponto. Achas, José Calado, que tanto o Benfica como o Jorge Jesus poderiam ter colocado de forma mais clara a intenção em relação ao contrato que Jorge Jesus ainda tem para cumprir, ou não? Por andar-se a dizer que pode ir para o Flamengo. Para a imprensa dizer que o Jorge Jesus pode ir para o Flamengo e que o Flamengo está interessado e que há muito carinho. Sinceramente, isso é uma coisa... A imprensa e os dirigentes do Flamengo falaram publicamente em relação a isso, não é? Mas isso é normal, isso é o futebol. Isso é o futebol, é normal. Então, se o homem foi lá, fez um bom trabalho, é normal quando as coisas estão a correr mal e se vê um clube como o Flamengo que não está a atingir os níveis que toda a gente quer no Brasil, principalmente os seus aficionados, é normal que se lembrem de Jorge Jesus, que fez lá um bom trabalho. Agora, ter que vir o Rui Costa dizer o quê? Dizer que Jorge Jesus vai ficar até ao final do contrato? Não pode dizer. Não pode dizer isso. O presidente do Benfica não pode dizer isto neste momento. Porque pode não ficar. Porque pode não ficar. Corre o risco de passar por mentiroso. Por isso, se corre o risco de passar por mentiroso, é melhor não dizer nada. Porquê? Há um contrato para cumprir. Toda a gente sabe que o contrato de Jorge Jesus é até ao final deste ano desportivo, certo? A partir daí, o treinador também sabe. O próprio treinador já disse que os treinadores dependem dos resultados também, certo? O presidente do Benfica, mais do que ninguém, é um homem do futebol, sabe o que é que isso significa. Agora, não era a altura certa para ninguém falar. Isto é uma altura crítica onde se vai decidir muita coisa até ao final do ano. Há um jogo que pode decidir estar ou não na Taça de Portugal e há um jogo que pode decidir ou não, provavelmente,
ou o afastamento do campeonato, ou então chegar-te à frente novamente. E por isso, falar agora e meter mais lenha na fogueira, eu acho que não valia a pena, sinceramente. Não ia ser bom nem para o clube, não ia ser bom para o treinador, para os jogadores, o presidente também, qualquer que fosse a declaração que desse, eu acho que não ia adiantar nada. Por isso, para mim, é um não caso. E depois de ouvir o presidente do Flamengo, para mim, eu acho que... Vice-presidente, sim. É quase a mesma coisa. Para mim, eu acho que ele está inclinado. Eu acho que ele está inclinado para outros caminhos. Acho que está inclinado para outros treinadores. Se calhar tudo indica que Paulo Sousa é quem está na frente dessa lista. Claro. Agora, perguntarem ao homem se tem um carinho enorme por Jorge Jesus ou se o respeita como treinador e que provavelmente, se calhar, até o gostava de ver mais tarde no Flamengo, e se ele disser que sim, isso é uma coisa natural. E tem de gerir também estes dois dirigentes têm de gerir uma massa adepta gigantesca do Flamengo, a que têm chamado consecutivamente por Jorge Jesus de volta ao clube. Achas ou não, estás com o Ricardo, mais com o Ricardo Rodolfo ou mais com o José Calado em relação à forma como tem sido gerida esta questão de Jorge Jesus, este interesse do Flamengo, quer pela parte do Benfica, quer pela parte do treinador? A minha opinião sobre isto é: há certos momentos na vida que nós, quando somos líderes, temos de tomar uma posição. Não podemos estar na dúvida. Portanto, neste momento há um líder máximo no Benfica chamado Rui Costa. Não concordo muito com o que diz o Calado. Muito nem nada. Acho que ele tem que ponderar e sabe que vai haver estes jogos e tem que dizer à massa adepta do Benfica que, como ex-jogador de grande classe que foi, como o percurso que ele já teve a acompanhar o Luís Filipe Vieira e agora como presidente máximo, ele tem que dizer: medi os prós e os contras e cheguei a uma conclusão. Neste momento o Benfica precisa de estabilidade para conseguir os seus objetivos, para conseguir lutar pelo título até ao fim e, portanto... Mas ele já falou. Isso ele já disse. E para mim, o treinador atual do Benfica tem contrato e vai ficar até ao fim. Se vamos renovar ou não o contrato, é diferente, é a minha opinião. Mas aí correndo o risco de os resultados serem negativos... E não poder voltar atrás com a palavra. Absolutamente. Correndo o risco dos resultados serem negativos, correndo o risco de enfrentar, até se calhar ao final do campeonato, situações adversas com a massa associativa, mas ele é o chefe, ele é o líder, ele tem que tomar posição. Ele não pode agora estar-se a esconder e estar ali atrás. Entretanto, o treinador é vexado, o treinador é humilhado, antes de acontecer situações de grande interesse para o Benfica, porque eu cá fora, como tu calcularás, ó Calado, quanto mais confusão tiver o Benfica, não quero dizer que é melhor para o meu clube, mas origina vamos ter de fazer aqui uma pausa. A que o Benfica está mais fraco. Vamos ter de fazer uma pausa no futebol.